Recebi 3 gibis lá da galera do site O Martelo Quadrinhos, que são muito bacanas e eu vou apresentar para você. Olha só que gibis legais, então fica comigo até logo depois da nossa vinheta. Opa, galera! Beleza? Cássio Vitti na área. Bom, sejam todos muito bem-vindos, principalmente você que está conhecendo o nosso canal através desse vídeo aqui. Sinta-se em casa, fique bem à vontade, mas eu quero te pedir um voto de confiança logo de saída. Deixe o seu like agora, acompanhe o vídeo até o finalzinho e se chegar lá na frente você não curtir o vídeo, aí você pode até tirar o like, tá bom? Mas aguarda, a gente volta a falar sobre isso antes do final desse aqui. Bom, galera, olha só que bacana, a galera lá do O Martelo Quadrinhos enviou pra gente aqui, ó, 3 gibis muito legais e aqueles gibis característicos da O Martelo. A gente vai conversar bastante sobre isso, são edições muito legais. No vídeo de hoje eu ainda não vou fazer resenha dos quadrinhos, tá bom? O objetivo principal é apresentar esses quadrinhos para vocês. Antes disso, só quero agradecer muito a galera aí, ó, que vem me ajudando via Pix. Essa galera que tá aí na tela para vocês foram as pessoas que me ajudaram nesse mês aqui, ó, de julho. Eles já fizeram uma contribuição para possamos efetuar o pagamento do StreamYard pago do mês de agosto, tá bom? Então, essa galerinha que vocês viram aí me ajudaram dessa forma. Ainda não conseguimos atingir o valor total que eu preciso para poder pagar o StreamYard de agosto, tá bom, pessoal? Então, quem puder aí, ó, por favor, me ajudar. A gente tem ainda até o final do mês para eu conseguir juntar todo o valor necessário para a gente conseguir fazer aí o pagamento do StreamYard. Eu conto com a ajuda de vocês, tá bom? Outra forma que você pode me ajudar financeiramente também é através do meu link da Amazon. Eu deixo um link aqui na descrição. Você pode entrar ali e comprar qualquer coisa, desde um gibizinho até uma Smart TV 75 polegadas. O preço do produto para você não altera em nada. Formas de pagamento, parcelamento. Se for assinante Amazon Prime, o frete continua grátis. Você não é onerado em nenhum centavo. A diferença é que a Amazon abre mão de um pequeno percentual do valor da transação e me paga pela divulgação dos links. Poxa vida, cogite aí a possibilidade de me ajudar dessa forma. Bom, galera, vamos lá, vamos conversar um pouco sobre esses quadrinhos aqui, ó. A primeira coisa que eu preciso falar para vocês é o seguinte: esses quadrinhos aqui, ó, estão disponíveis, estão à venda no site O Martelo. Estou deixando o link do site aqui na descrição, tá bom? É um site onde a gente vende ali muito material nacional, olha, e coisas assim incríveis, né? Você vai encontrar ali coisas que você nem imagina. Os Almanac Terror estão ali. Tem muita coisa bacana. Vale a pena dar uma clicada aqui no link e uma navegada para você conhecer lá. O negócio lá é o seguinte, ó. Os quadrinhos, eles são produzidos por demanda, tá bom? Então, você faz o seu pedido, o gibizinho vai ser impresso e enviado para você. Olha só que bacana. Com isso, a maioria dos quadrinhos, não são todos, mas a maioria dos quadrinhos, você pode optar por comprar em formatinho ou nesse formato maior aqui, tá bom? Você tem essas duas opções de compra lá no site O Martelo. E outra coisa que é importante eu colocar para vocês é o seguinte: são edições baratas, são edições acessíveis, tá bom? E uma galera que está batalhando para divulgar aí os personagens brasileiros, né? Eu ia falar os heróis, mas não se trata apenas de super-heróis. Então, para divulgar o quadrinho nacional, e eles, obviamente, optaram por um tipo de
de impressão, de papel, diferente do que a gente está acostumado. Então é um papel talvez um pouco mais barato, ele lembra muito o antigo papel jornal, com a melhora, vamos dizer assim, de não ter aquela transparência que a gente tinha antigamente, né? Então, apesar de ser um papel muito parecido com o papel jornal, a gente não tem a transparência, olha só, e o quadrinho fica muito bacana. Eu, particularmente, não me importo, inclusive eu gosto desse tipo de papel aqui. Eu achei muito bacana, porque a gente está falando de quadrinhos para diversão, quadrinho para a gente ler ali rapidamente e tal. O gibi fica gostoso de ler, ó, flexível e tal. Tem gente que não curte esse tipo de papel. Respeito, bacana. Então assim, ó, eu já estou avisando, tá bom? Acho até que vale a pena. Vai lá, compra uma edição e faz o teste, né? As edições não são caras, enfim, você consegue comprar uma edição, recebe, faz a sua leitura. Se você se adaptar ao tipo de papel, ao tipo de impressão que é utilizada, bacana, você continua comprando e a galera lá do O Martelo vai agradecer demais, porque é incentivo para eles. Se você não curtir, você não compra mais, tá bom? Vamos lá, ó, eu vou mostrar aqui para vocês. Esse pacote chegou para mim de surpresa. Esse aqui eu não estava esperando, eu fiquei muito, muito contente mesmo. E o primeiro que eu quero mostrar para vocês é esse aqui, ó, Cachorro Louco. E eu já vi aqui que faz parte ali do Cineverso Produções, olha só. Cachorro Louco número 1. A capa, ó, se a gente abrir assim, ó, a capa forma um painel, tá vendo, ó? Muito bacana. A edição, ela é fininha, ela não tem muitas páginas, né? Infelizmente não tem a numeração de páginas aqui, eu não sei quantas páginas tem, mas a edição, apesar de ser fininha, ela não é grampeada. A lombada dela aqui, ó, é colada, e eu não sei qual que é o segredo, mas olha, muito bem colado, não fica descolando, é muito bacana o acabamento desses gibis, né? A capa, ela é num tipo de papel assim, eu não sei nem que tipo de papel é esse, tá? A parte interna, ela é no fosco, e a parte externa, onde tem a capa, ela é brilhante. Então nós temos aqui, ó, o Cachorro Louco, obra ali do Gustavo e do Marcos Pedro, um gibi bem bacana. Ele tem aqui, ó, no começo tem um paratexto do grande Eric Lustosa, né? Muito bacana. O Eric é um cara assim, ó, um dos caras mais batalhadores do quadrinho nacional. A gente tem muitos, né? Vários. Mas o Eric está ali entre os mais batalhadores. Então tem um texto aqui do Eric e tem duas microbiografias ali, né? Dos autores. Muito bacana. E aí a gente começa aqui a história, ó, o gibi em preto e branco, tá vendo, ó? Um gibi muito legal. Fica por aí, daqui a pouquinho eu vou inverter o ângulo da câmera para vocês verem bem de pertinho, tá bom? Olha só, que bacana. Eu estou louco para ler isso aqui, tá? Já faz uns 15 dias que eu recebi esses gibis aqui, só agora consegui gravar um vídeo para vocês e ainda não consegui ler. Mas como a leitura é rápida, são poucas páginas, eu devo ler rapidinho e já trazer para vocês a resenha, tá bom? Tem aqui, ó, um texto introdutório, uma introdução ao Cachorro Louco. Olha só que bacana, bem legal, né? Tem aqui também algumas artes, pin-ups por Hugo Máximo, o grande Hugo Máximo aqui, ó, sensacional, sensacional. Cara, o Hugo é um cara incrível, viu? Tem outras pin-ups aqui, ó, por Sérgio Juncon. Olha só que bacana. Muito legal, muito bacana mesmo. E aqui no final só propaganda do O Martelo. Inclusive eles replicaram a mesma propaganda nas duas páginas aqui, ó. Olha só que legal. Curti bastante esse quadrinho aqui. Agora eu vou pular esse aqui, depois eu mostro. Vou mostrar primeiro a rapinante saga do Coruja Negra, do grande Oscar Suyama, né? O Oscar Suyama vai estar com a gente aqui no Papo e Traço, fazendo uma ilustração pra gente. Olha só que capa
maneira, pessoal. Eu adorei isso aqui, achei muito legal. A última capa também, ó, bem bacana. Essa edição aqui, ela tem mais páginas do que a edição anterior também, ó, lombada quadradinha, muito legal. Também tem o selo da galera do Cineverso, tem COS Studios, muito bacana, né? Olha, bem legal mesmo. Também, ó, edição em preto e branco, né? O Coruja Negra é um personagem já bastante conhecido aí no meio, né? Então tem aqui, ó, o início, Black Metal, Boneca Predadora. São 3 histórias aqui compiladas nessa edição, né? E parece que tem a participação da Agente Laranja, né? Criação do grande André Carim. André Carim é um cara fantástico. Aliás, eu acho que eu preciso trazer o André Carim para bater um papo aqui de novo com a gente. Ele já veio lá no passado. E olha só, pessoal, que bacana, que arte linda. O Oscar Suema é um ilustrador assim, ó, de ponta mesmo. E pelo que eu dei uma lida aqui, ele começou a publicar em 2016. Olha só, que traço lindo, lindo. Vocês vão se surpreender de pertinho daqui a pouco. Muito bacana o gibi, tá? Esse gibi tem bem mais páginas do que o Cachorro Louco, ó. Olha só. Bem legal. Essa aqui é a edição de número 1 que ele mandou para mim, né? Mas eu já sei que tem uma outra edição, não sei se é de número 2 ou número 3, que tem uma dedicatória a gente aqui, ao canal Milhas e Milhas. Infelizmente, não foi a edição que eu recebi, né? Essa aqui tem uma dedicatória, ó, dedico a Alice Nagata. Tá vendo, ó, esse quadradinho de dedicatória aqui? Em uma das edições saiu uma dedicatória a gente aqui, ao canal Milhas e Milhas. O próprio Suyama me mandou uma foto, né, mostrando que tinha saído. Pô, eu fiquei com uma vontade de ter aquele gibi, mas eu não sei exatamente em qual gibi que saiu aquela dedicatória, né? Eu queria muito ter aquele gibi aqui. Então, tá aqui, ó, Coruja Negra, mais um lançamento. E a gente tem aqui, ó, Das Profundezas da Mente de Sérgio Dan, O Poder de Mefisto. Olha que capa espetacular, pessoal. Isso aqui é um absurdo. Muito bacana. Tem aqui o selo da galera do Cineverso, tem o selo do Dan Studios, né? Que é o estúdio do Dan. Cara, que bacana, que bacana. Eu fiquei bem impressionado. Também essa edição, ela é mais grossinha. Deve ter o mesmo tanto de páginas que a edição do Coruja Negra, tá bom? Aqui na última capa, ó, tem uma sinopse aqui bem legal, daqui a pouquinho eu vou ler aí para vocês. E essa edição aqui, ao contrário das demais, ela é colorida, tá bom? Olha só, colorida. Ó, bem legal, né? Olha só. Então, é uma edição colorida. Esse personagem eu não conheço, nunca tinha ouvido falar. Também vou estar lendo aí em breve, trazendo para vocês. Aqui na contracapa tem um texto do mestre Lancelotti Martins, falando aí sobre o personagem, enfim, né? Muito bacana. E aqui, pelo que eu entendi, tá? Eu não li tudo ainda. Pelo que eu entendi, o Mefisto ele tem uma minissérie lançada, 3 edições, e nessa edição aqui nós temos a compilação dessas 3 edições do Mefisto, tá bom? Eu não sei se lá na loja do Martelo você tem as edições individuais, né? As 3 edições individuais, mas eu acho que vale a pena já pegar logo essa edição aqui encadernada, trazendo as 3 histórias compiladas, né? Muito bacana, ó, porque aqui tem uma parte onde tem aqui, ó, as capas originais da saga, e são 3 capinhas, tá vendo, ó? Por isso que eu cheguei a essa conclusão, que foi lançado, então, anteriormente, né? Aqui uma ficha técnica do personagem, olha só que legal. E aqui também uma breve bio do Dan, né? Do Sérgio Dan. E com as redes sociais dele e tal. Bem legal. E temos aqui também, ó, pin-ups do personagem. Essa aqui feita pelo próprio Lancelotti Martins, né? Mestre Lancelotti Martins. Gosto muito dele. Não conheço pessoalmente, assim, mas sabe aquela pessoa que
o pouco contato que a gente tem, a gente sente que é um cara bacana, que, nossa, daria horas e horas de bate-papo num boteco aí tomando uma Coca-Cola. Cara, muito legal, muito bacana. E aqui tem o que vem por aí, ou seja, teremos mais coisas do Mephisto chegando por aqui. Olha que gibi bacana. Vamos fazer o seguinte, vou inverter o ângulo da câmera para apresentar esses quadrinhos bem de pertinho para vocês. Ó, segura aí, porque eu vou virar a página. Vambora! Vamos lá então, vamos conhecer aqui, ó, esses quadrinhos de pertinho para vocês verem aí mais detalhes e tal. A arte dos artistas, né? O estilo de cada artista, ó, vamos lá. Então a gente tem aqui, ó, o Cachorro Louco, Cineverso Produções. Olha só que bacana. Bem bacana mesmo, ó. Como eu comentei com vocês, ó, o gibi ele é bem fininho, tá vendo, ó? Poderia ser uma lombada canoa de grampo, né? Mas olha só, esse processo deles de produção de quadrinhos, cara, é muito bacana, porque eles fizeram aqui, ó, um gibi fininho com a lombada colada, e olha só, tá vendo, ó, que bacana? A leitura não prejudica em nada, absolutamente nada. Assim, ó, que edição gostosa, mas vamos lá, vou mostrar para vocês. Então aqui, ó, a segunda capa aqui, ela é colorida, né? A gente tem ali um paratexto e as mini biografias. A única coisa que eu achei aqui, ó, que a opção da tinta vermelha nesse fundo azul aqui, ó, prejudicou um pouco a leitura, né? Então eu acho que se fosse no preto, ficaria melhor, né? Então nós temos aqui as duas mini biografias e aqui começa a história. Olha só, pessoal, que arte bacana, ó. Olha só, que legal. É incrível, incrível, né? Olha só, já logo aqui, já no começo, ó, o Cachorro Louco está solto. Cara, muito bacana, ó, esmagou o cara ali no chão. Cara, muito legal, muito bacana. Adorei. Parece ser um quadrinho assim de super-herói, mas com alguma pegada ali pro humor, né? Não sei, eu não li exatamente, mas olha aqui, ó, olha essa cena aqui, ó, que legal. Cara, insano, insano, tá vendo? Ó? É coisa insana. Esse personagem aqui é um cachorro louco mesmo, né? Então, ó, nós temos aqui a edição, né? Aí no finalzinho aqui, ó, da edição, tem esse texto. Olha só, que bacana. E algumas pin-ups, né? Ó, essa aqui do Hugo Máximo, né? Essa outra aqui, ó, vamos ver aqui, ó. Model, aproveita e faz sua fanart. Ah, ó, o Marcos Pedro já fez a propaganda, né? Aproveita e faz a sua fanart, maluco. Olha só, que legal, um model sheet aqui, ó. Do Fuderoso. Cara, sensacional, sensacional. E aqui, ó, atenção, proibido urinar aqui. Ah, cara, meu, muito bacana. Eu achei assim, ó, incrível, incrível isso aqui. Tô louco pra ler. E como a leitura é rapidinha, eu vou ver se eu leio bem rapidinho, mesmo as 3 edições numa tacada só, já para trazer logo para vocês, né? E aí, dependendo, ó, uma dessas 3 aqui, pelo menos, eu vou indicar o prêmio Canal Milhas e Milhas, hein? Depois nós temos aqui, ó, a Rapinante Saga do Coruja Negra. Essa é a edição de número 1, tá? Acho que já saiu uma edição de número 2, porque aquilo que eu comentei com vocês com relação à dedicatória, né? Olha só, que legal, olha que capa bem bacana. Também aqui o símbolo da galera do Cineverso, né? A lombada. Aqui a última capa, ó, que é praticamente mais uma capa, né? Olha que bacana, cara. Sensacional, sensacional. Vamos dar uma folhadinha aqui na edição, ó. Tá vendo aqui um índice e tal, com as histórias que estão contidas aqui. E aí, ó, vou mostrar para vocês de pertinho aqui, ó, a arte. Olha só que bacana também, ó. O Suyama é
incrível, pessoal, incrível. E eu não sei se é impressão minha, mas ele tem um pouco aquela pegada Image Comics, não sei, cara, ó, olha que maluco, cara. É muito legal, muito bacana. Oscar Suyama é um artista assim, ó, gigante, gigante mesmo. E de vez em quando tá aparecendo aqui nos chats aqui dos nossos vídeos gravados, né? As lives ele participa. Olha só que bacana. Eu curto demais, demais, demais. E aquilo que eu falei para vocês com relação ao tipo de papel utilizado, tá? É um papel diferente. Tem gente que não gosta desse tipo de papel, enfim. Mas eu particularmente, ó aqui, ó, como é que a máscara é como se fosse um simbionte, né? Cara, muito bacana mesmo. E lá no finalzinho, então, a gente tem aqui, ó, falando um pouco sobre o Suyama, né? Aqui, ó, os contatos dele. Vou deixar aqui na tela, ó. Quem quiser entrar em contato aí com o Oscar. E aqui, ó, capa das edições americanas do Coruja. Ó, o Coruja já saiu no mercado americano também. Olha só. Aqui, ó, a edição foi lançada em abril, ó. Outros títulos, né? Muito legal. E é isso, aqui é o final da história, eu não posso dar spoilers, né? Bem bacana. E, por fim, esse aqui, ó, O Poder de Mephisto, cara, ó, o logo aqui, né, do Dan Studio. Também, galera do Cineverso, ó, Na Casa do Pai é o nome da história. Olha só, que personagem maluco. Sensacional, pessoal. Quer ver, ó? Vamos ver aqui, ó, um pouquinho da sinopse aqui, ó. O Lado de Fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no Lago de Fogo. Apocalipse 20, 13 a 15. E aí tem aqui, ó. Hanzo trilhou um caminho de mortes e dor durante a sua vida, seguindo um senso de justiça próprio e distorcido que o levou a tornar-se um assassino de aluguel. Mais do que isso, passou a chamar a atenção também dos mestres ainda mais sombrios, seres que gostavam de suas ações e que acreditavam em Hanzo como uma arma ideal, um soldado, um príncipe e um trunfo em uma antiga guerra de influência, dor, fé e aflição. Acompanhe o início da saga desse anti-herói renascido no fogo da aflição e da mentira, escravizado por seu passado, refém de seus pecados e traidor de si mesmo. Veja com seus próprios olhos a chegada de Hanzo na casa do Pai e testemunhe a gênese de seu caminho em busca de liberdade e redenção. Por Sérgio Dan, com diagramação original de Lancelot Martins e Charles Hoffman, outro artista gigante também, o Hoffman, hein? Gigante, parece que o Hoffman vai começar a publicar na Almanac do Terror também, hein? Então aqui essa edição é colorida, tá vendo, ó? Olha só, aqui então o texto, né, do Lancelot Martins, a edição é colorida, ó. Né? Eu vou aproximar aqui para vocês darem uma contemplada aí, ó, na cor, como é que fica, né? Pelo tipo do papel, a cor fica um pouquinho fosca, né? Não fica aquela cor brilhante e tal. Mas é assim, cara, é década de 80 total. Total. É muito bacana. Eu gostei das edições, né? Olha só que legal. Vamos pular mais algumas páginas aqui, ó. A arte também muito bonita, né? E a premissa do personagem bem interessante, ó. Tem um cidadão aqui, um chifrudo ali. Bem bacana, né? Vamos dar uma olhada lá no fundo, lá no finalzinho, só pra gente mostrar pra vocês, né? Então aqui, ó, tem uma ficha técnica do personagem, né? Aqui um texto, né? Uma autobiografia aqui, ó, do Sérgio Dan. Vou deixar aqui, ó, as redes sociais aí para vocês seguirem o Dan, tá bom? E aqui também pin-ups, olha só. Que bacana, né?
É isso então, ó, apresentado para vocês aí, ó, 3 quadrinhos nacionais nesse vídeo aqui. Espero que vocês tenham curtido. Vou fazer o seguinte, tá bom? Inverter o ângulo da câmera pra gente fazer aí, ó, a despedida do vídeo. Vou virar a página, hein? Vambora! Tá aqui, ó, as 3 edições que eu recebi aqui, gibis muito bacanas, gibis com uma pegada assim, ó, pra gente segurar para ler, gostosa, muito bacanas. Já comentei com vocês aí, você consegue essas 3 edições aqui, ó, no site O Martelo. O link já tá aqui na descrição para você, para facilitar, tá bom? Não tenho nenhuma parceria com eles lá, nem para arrumar desconto para vocês, mas a verdade, esses quadrinhos aqui tem um preço bem bacana, bem acessível, tá bom? Então pode entrar lá, dá uma olhada, faz o seu pedido, presta atenção ali no período do envio, né? Porque como as edições são feitas por demanda, então pode ser que o seu gibi demore aí de 2 a 3 dias para ficar pronto. E se eu não me engano, o processo lá é o seguinte, ó, você faz o pedido, o que chegar até a sexta-feira de uma semana, esse pedido na sexta-feira é enviado para a gráfica monta o seu pedido, os seus gibis do seu pedido e faz o envio para você na próxima segunda-feira, né? Na próxima sexta-feira, tá bom? Então, você pediu numa segunda, só na sexta o seu pedido vai para a gráfica, então vai demorar aí 5 dias, né? E aí tem até a outra sexta para que esse pedido seja enviado para você, tá bom? Funciona dessa forma ali a logística. Demora um pouquinho mais? Demora um pouquinho mais, mas é a forma que foi encontrada para poder produzir quadrinhos nacionais e assim, em preços justos, em preços bacanas e que a gente possa divulgar aí o trabalho dessa galera aqui, ó, que mata um leão por dia. Pessoal, não é fácil produzir quadrinho no Brasil, tá bom? Espero que vocês tenham curtido aqui esse vídeo. Deixa no campo de comentários se vocês conheciam esses personagens ou não. Vamos bater um papo aí pelo campo de comentários. Eu sei que eu não tenho conseguido responder os comentários, tá bem corrido para mim. Aliás, a gente vai bater um papo um dia aí sobre a situação aqui do canal, que olha, tá bem difícil para mim, tá bem difícil mesmo. A gente fala sobre isso aí mais para frente um pouquinho, tá bom? Agora eu quero conversar com você, que lá no comecinho do vídeo eu tinha te pedido para deixar um like e acompanhar o vídeo. Tá aí ainda? Colocou o like lá no começo? Poxa, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia até esse momento aqui no vídeo. Eu fico muito, muito grato mesmo, tá bom? Quero te pedir também, ó, deixe no campo de comentários o que você achou do meu trabalho. Se você curtiu, não curtiu. Se por acaso não curtiu, quiser tirar seu like daí, não tem problema nenhum. Pode tirar o like. A gente não vai perder nossa amizade por causa disso. Aliás, pode até colocar o dislike. Combinado? Agora, se você curtiu o vídeo e decidiu deixar o like aí, nesse caso eu multiplico os meus agradecimentos e faço a você a minha reverência. Muito obrigado. Aproveito essa oportunidade e te peço o segundo voto de confiança. Se inscreve no canal, toca no sininho, dá uma navegada pelas playlists. Eu tenho mais de 2.100 vídeos aqui. Tenho certeza que algum outro você vai curtir. Bom, galera, foi isso. Muito obrigado a todos e nos vemos no nosso próximo vídeo. Não se inscreveu ainda? Tá perdendo tempo. Se inscreve aqui, ó, nesse botão aqui em cima e eu deixo também dicas de vídeos mais antigos do canal. Me ajuda aí, assista um desses vídeos, deixe um like lá também. Sem mais delongas, fui!